Hoje a gente vai falar então sobre células sanguíneas, tá? E a função das células sanguíneas, ou quais as funções, as características da célula sanguínea dentro do nosso sistema cardiovascular. O que é importante a gente lembrar? Que o nosso sistema cardiovascular ele vai ser o grande responsável pela função de transporte, tá? E toda vez que a gente pensa em transporte, não é só transporte de oxigênio e gás carbônico. Transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, transporte de proteínas, transporte de lipídios, transporte de nutrientes, todo tipo de transporte vai ser feito então pelo nosso sistema cardiovascular. Como? Através do bombeamento de sangue que é feito pelo coração e posteriormente através da condução desse sangue que é feito então através de vasos, sendo as artérias os vasos que estão indo levar sangue do coração para algum lugar e às vezes os vasos que estão voltando em direção ao coração. Beleza? Tá? Isso quando a gente pensa em transporte. Felipe, mas qual é a parte mais importante então do nosso sangue? A composição, na composição, então, a parte mais importante, não do nosso sangue, perdão, mas do nosso sistema cardiovascular, é o sangue propriamente dito. Por quê? Porque vai ser o nosso sangue que vai ser o responsável por transportar, o responsável por executar todas as funções do sistema cardiovascular. Então, para que todas as funções do sistema cardiovascular sejam executadas, tá, de forma adequada, eu preciso que chegue sangue a todos os tecidos. Quais são as outras funções do nosso sistema cardiovascular? Então, eu tenho a função de transporte, mas eu também tenho função de defesa do organismo, principalmente através de processos de fagocitose e pinocitose, sendo que a fagocitose é o processo então de englobamento de partículas sólidas para eliminação e normalmente é feito então por fagócitos, né? Principalmente macrófagos que atuam então no sistema imune, e a gente vai ter então a pinocitose, que vai ser então o englobamento de partículas líquidas, tá? Mas assim, tanto faz se eu estou englobando sólido ou líquido, né? Eu estou englobando para depois descartar aquilo ali, tá? Então vai atuar no sistema de defesa. Então a gente tem transporte, defesa, e a gente tem um outro processo que a gente chama então de reparo tecidual. Mas como assim reparo tecidual? Dentro do reparo tecidual a gente tem dois processos que a gente chama então de cicatrização e regeneração. Cicatrização significa substituir um tecido lesionado por um tecido de revestimento ou de preenchimento. Dentro do nosso sistema nervoso, por exemplo, a gente tem células especiais, são chamadas de células da glia, que não são neurônios, que são responsáveis por uma cicatrização do meu sistema nervoso ou do meu tecido nervoso. Tanto é que essa cicatrização ela é chamada de cicatriz glial. Então, toda vez que a gente tem uma alteração ou uma lesão dentro lá do nosso sistema nervoso, a gente vai ter um reparo através de uma cicatriz glial. Mas se eu tiver, por exemplo, uma queimadura de terceiro grau, eu vou substituir a pele lesionada por um tecido de revestimento, um tecido de preenchimento. Mas esse tecido de revestimento e preenchimento ele é diferente do tecido original. Então, consequentemente, ele não vai ser idêntico, né? Então, eu tenho um prejuízo de função. Então, a cicatrização é toda vez que eu tenho a substituição do tecido lesionado por um tecido que não é idêntico e, consequentemente, então, eu vou ter algum tipo de perda ou prejuízo da função. E a regeneração é quando eu consigo substituir esse tecido por um tecido idêntico, ou seja, consequentemente, eu vou ter a minha função completamente preservada. Quanto mais células mesenquimatosas, ou seja, mais células totipotentes, células tronco totipotente eu tiver, principalmente então, quanto mais novo você for, maior é a tua capacidade de regenerar. Vai chegando depois de uma certa idade que a gente vai perdendo essa capacidade de regenerar e vai tendo sua capacidade de cicatrizar. Tranquilo. Então, essas três funções, elas são muito executadas e eu costumo dar o exemplo da execução dessas três funções através das nossas células sanguíneas. Não que elas sejam responsáveis por executar todas as três funções isoladamente. Felipe, então todo o transporte é feito pela hemácia? Não. Né? Então a gente tem transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, transporte de nutrientes, transporte de proteína. Essa que a gente está vendo aqui agora, bonitona aqui, é a nossa hemácia de um lado e do outro. Tá? Então aumentando e diminuindo aqui a nossa hemácia. Tá? A nossa hemácia, então, ela vai ter como característica, tá, a principal característica da hemácia. A hemácia também é chamada de eritrócito ou glóbulo vermelho. Glóbulo vermelho já fica fácil a gente entender por quê,
né? É só olhar a coloração dela, tá? Então, hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho são sinônimos. Qual é a característica das hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos? Primeira característica, que é uma característica morfológica da célula, então, ou seja, uma característica estrutural. Ela não tem um formato arredondado, ela não tem um formato estrelar, ela tem um formato achatado. E se a gente observar aqui, é um formato achatado e bicôncavo. O que significa isso? Ela vai ter um formato achatado com duas concavidades, uma concavidade de um lado anterior e uma concavidade posterior, se a gente pudesse chamar então de anterior e posterior, como a gente está vendo aqui nessa ilustração agora. Tá? Então, a principal característica morfológica externa, quando a gente vê então, é que essa hemácia então ela tem esse formato achatado com dois lados então, né? Tá? Além disso, ela tem uma alteração estrutural, uma alteração, na verdade, morfológica que gera alterações estruturais e funcionais. Que alterações são essas ou que diferenças são essas? Tá? Ela é uma célula anucleada, ou seja, as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos não possuem núcleo, então ela não tem núcleo, ela não tem DNA. E, consequentemente, se ela não tem núcleo, se ela não tem DNA, ela não tem síntese proteica. Tá? Então, ela é uma célula que tem uma sobrevida muito baixa, comparada com outras células. Tá? Todo o processo de produção das hemácias ou dos eritrócitos, a gente chama de eritropoiese. Tá? Todo o processo de produção de células sanguíneas, de forma geral, então se eu estou produzindo hemácia, leucócito, plaqueta, ou seja, se eu estou produzindo sangue, a gente chama de hematopoiese. Tá? Então, o que significa hematopoiese? É o processo de produção de células sanguíneas que acontece no interior da medula óssea vermelha, beleza? Tá? Só que dentro desse processo, então, de hematopoiese, a gente tem o nosso processo de eritropoiese. Então, a hematopoiese significa produção de células sanguíneas, tá? Hemácia, leucócito e plaqueta. E a eritropoiese significa, então, a produção específica de eritrócitos. Tá? Por que isso é importante? Porque dentro da composição do sangue, eu posso produzir bastante hemácia, ou posso produzir bastante leucócito, posso produzir bastante plaqueta e ter uma dificuldade, uma deficiência específica de eritrócito. Tá? Então, ele pode ter uma eritrocitopenia, ou seja, ele tem uma perda, uma pouca quantidade de glóbulo vermelho então, na corrente sanguínea. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Do mesmo jeito que ele pode ter uma plaquetopenia, do mesmo jeito que ele pode ter uma leucopenia. Tá? Em todos os casos aí a gente pode então estar apresentando dificuldade. Tá? Então, a eritropoiese nada mais é então, tá, do que a produção de eritrócitos que acontece então lá na medula óssea vermelha, parte da hematopoiese. Então, qual é a principal característica ou qual é a principal função dessa célula e por que ela é tão importante para a gente? As hemácias, ou antigamente chamadas então de glóbulos vermelhos, que hoje a gente está chamando então mais de eritrócitos, elas são a grande responsáveis pelo transporte de gases. Que gases? Oxigênio e gás carbônico. Então, quando a gente fala que o sistema cardiovascular ele interage com o sistema respiratório, por quê? Porque o sistema respiratório vem trazer oxigênio e levar gás carbônico. E o sistema cardiovascular pega esse oxigênio, entrega para os tecidos e retira gás carbônico dos tecidos, devolvendo então para o corpo. Então, eu preciso de alguém que transporte esses gases, oxigênio e gás carbônico. Quem transporta os gases? As hemácias. Mas não é porque a hemácia goste dos gases ou tenha afinidade com os gases. É porque, na verdade, no interior das hemácias, a gente encontra uma proteína chamada de hemoglobina. Tá? Então, hemo de sangue, globina de proteína. Então, a hemoglobina é a proteína sanguínea responsável pelo transporte de gases. E ela fica localizada no interior dos eritrócitos. E ela tem grande afinidade com o oxigênio e com o gás carbônico. Então, toda vez que eu inspiro e que esse ar chega lá no alvéolo, na minha região de troca, se o alvéolo está em contato direto com o capilar, o que acontece? Esse capilar é rico em eritrócito,
O eritrócito tem a hemoglobina, que tem alta afinidade então com o oxigênio. Esse oxigênio então se desloca do alvéolo para o eritrócito, para se ligar então com a hemoglobina. E o transporte de oxigênio na corrente sanguínea então é feito através dessa fusão que a gente chama de oxihemoglobina. Tá? Ou seja, é uma hemoglobina oxidada, uma hemoglobina ligada à molécula de oxigênio. A partir do momento que esse oxigênio, essa hemoglobina, né, dentro dessa hemácia chega nos tecidos e o tecido então tem uma baixa concentração de oxigênio, essa hemoglobina então ela se desprende e se desloca. Tá? Essa hemoglobina não, perdão. Esse oxigênio se desprende da hemoglobina e se desloca, mas se desloca agora para onde? Do sangue para os tecidos. E aí então a gente vai ter a oxigenação tecidual. Então lá no pulmão a gente chama o processo de hematose, né? Então essa hematose então vai ser o processo de troca gasosa então lá no pulmão, tá? Entre alvéolo e capilar, e depois lá quando a gente fala então de troca a nível tecidual, então a gente vai ter então as nossas trocas gasosas teciduais. Beleza? Tá? Agora, Felipe, e o transporte de gás carbônico? O transporte de gás carbônico também é feito pela hemácia através das hemoglobinas. Ué, Felipe, mas então a hemoglobina se liga com quem? Com oxigênio ou com gás carbônico? Preferencialmente com oxigênio. Mas quando ela está voltando, se ela deixou o oxigênio, ela ficou com hemoglobinas livres. Então, consequentemente, essas hemoglobinas que estão livres, elas se ligam a gás carbônico e esse transporte do gás carbônico, então, é feito pelo nosso retorno venoso, na forma de carboxihemoglobina. Tá? E aí, quando essa hemoglobina chega com gás carbônico, então, lá no pulmão, né, ela vai encontrar o alvéolo e aí, no processo de hematose, eu vou passar o gás carbônico de volta do sangue para o alvéolo e assim a gente fecha o nosso sistema. Aí a gente para se perguntar o seguinte: toda vez que a gente tem uma determinada célula, ela tem uma determinada função, né? Então a função da nossa hemácia é o transporte de oxigênio. Felipe, se eu tiver um prejuízo de hemácia, ou seja, se eu tenho um déficit de hemácia, né? Então o Felipe ele tem uma hemorragia, teve algum problema e tem pouca hemácia na corrente sanguínea. Tem problema? Tem consequências? Sim. Qual é a principal consequência? Se a hemácia é a grande responsável pelo transporte de oxigênio, vai faltar oxigênio para os meus tecidos. Consequentemente, eu posso ter necrose tecidual. Quais são os tecidos mais dependentes de oxigênio? Principalmente o nosso sistema nervoso e principalmente o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é altamente dependente de oxigênio. O metabolismo dele é muito oxidativo. Então, ele depende muito de oxigênio. Então, não pode faltar oxigênio. Exemplo, então, de uma doença onde a gente tem o comprometimento específico das hemácias é a anemia. Tá? Então, se eu tenho uma anemia falciforme, uma anemia ferropriva, eu tenho uma alteração, então, na quantidade de hemácias na corrente sanguínea, consequentemente, eu vou ter um déficit na minha entrega de oxigênio para todos os tecidos. Felipe, então, com isso você está me dizendo que uma pessoa pode morrer de anemia? Sim. Se a anemia for aguda, sim. Por quê? Porque se esse déficit de oxigênio for muito grande e perdurar por muito tempo, esses tecidos, então, alguns tecidos não podem ficar sem oxigênio por muito tempo. Por isso, a anemia tem que ser tratada. Anemia falciforme, anemia ferropriva. É claro que tem diferenças entre os tipos de anemia, mas elas vão ter que ser tratadas e são deficiências, então, na forma, né, e na funcionalidade das hemácias, como na anemia falciforme, onde eu tenho uma quantidade de hemácias adequada, mas eu tenho uma alteração morfológica das hemácias, uma doença que altera a forma das hemácias e, consequentemente, altera a função da hemácia. Então, não adianta eu ter muita hemácia se a hemácia não está com a função preservada. Ou na ferropriva, onde você tem uma privação de ferro e uma falha na síntese de hemácia de hemoglobina, e aí você vai ter uma alteração, então, quantitativa, tá? Felipe, se eu tiver muita hemácia no sangue, muita hemoglobina, tá certo? Não também, tá? Mas por que não? Porque o nosso sistema nunca trabalha para sobrar nada. Então significa que se eu tenho muita hemácia, se eu tenho muita hemoglobina no sangue, provavelmente existe um déficit de troca, tá? E eu estou tentando compensar esse déficit de troca com um aumento, né, ou com a minha melhora na minha capacidade de transporte. Exemplo de situações em que isso acontece.
Quando a gente vai para altitude, por exemplo, né, na altitude o ar é mais rarefeito, então a concentração de oxigênio é menor. Consequentemente, se eu tenho uma menor concentração de oxigênio, eu tenho uma menor capacidade de troca. O que o nosso organismo faz para tentar compensar isso? Então, para tentar compensar, o nosso organismo vai tentar fazer o quê? Nosso organismo vai tentar aumentar a quantidade de hemácia, aumentar a quantidade de hemoglobina para, já que eu não tenho muito oxigênio, eu vou tentar melhorar o transporte. Então, rapidinho, vamos repassar aqui algumas características aqui dos eritrócitos. Tá? Então, os eritrócitos são também chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos, como a gente já tinha falado. São células sanguíneas que têm um formato bicôncavo e são considerados elementos, então... E são considerados elementos, então, os elementos mais importantes e mais abundantes encontrados aí na corrente sanguínea. A origem da célula se dá na medula óssea vermelha por um fenômeno que é chamado de eritropoiese, então, como a gente já falou, né? E que corresponde, então, à proliferação e à maturação de eritroblastos dentro da medula óssea vermelha, então, para depois deposição na corrente sanguínea. Sua estrutura vai ser constituída de membrana plasmática, citoplasma, hemoglobina e enzimas glicolíticas. Então, o que a gente observa? Não possui núcleo. E durante a maturação, o eritrócito perde o seu núcleo, né? Então ele vai ser uma célula nucleada e outras organelas, o que vai impedir então que essa célula se renove, tá? E as moléculas essenciais para a sua manutenção. Consequentemente, o tempo de vida útil dessa célula vai ser limitado a normalmente de 90 a 120 dias. Depois desse período, as hemácias então elas vão ser retiradas, tá? Ou seja, são removidas ou por fagocitose, englobamento de partículas sólidas, ou são destruídas por hemólise, tá? Então, lise de quebra, hemo de sangue, tá? Então, quebra dessas células sanguíneas que se dá no baço, tá? E depois, então, do baço a gente estuda o metabolismo da bilirrubina, então, através do metabolismo aí que a gente vai ter da hemoglobina, que vai formar, então, o complexo hemo, complexo globina, e depois vai dar origem, então, à bilirrubina. Tá? Sua principal atividade é o transporte de gás de oxigênio, então do O2 e do dióxido de carbono, que é o CO2, na corrente sanguínea, entre os pulmões e os tecidos. E esse papel é desempenhado então pela hemoglobina, que corresponde a 95% das proteínas encontradas na célula sanguínea, principalmente na hemácia. Durante o transporte de oxigênio para os tecidos, a molécula de gás se liga de forma reversível com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina, ou seja, de forma reversível é porque ela vai se ligar e vai se desligar o tempo todo, dependendo do tipo de troca que ele vai fazer, até chegar ao seu destino. E a ligação é desfeita e o oxigênio é disponibilizado, então, para as células. Então, ele é captado nos pulmões, né, através da hematose, depois disponibilizado. Da mesma forma, a hemoglobina se liga ao dióxido de carbono, no caminho contrário, então, lá nos tecidos, e depois, então, ele vai se desligar quando ele chega, então, lá nos ambientes, então, no ambiente respiratório. Então, isso aí, tá? Recapitulando aí o nosso sistema sanguíneo, mais especificamente falando da hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho, uma das nossas células sanguíneas.